Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Eu agradeço a oportunidade, pastora Dayana, pastor Paulo. Faz um tempinho que não estou nos altares pregando. Confesso que eu sinto muito falta disso. E essa noite, eu quero trazer uma palavra para vocês do que Jesus fez na minha vida. Aleluias. Eu não quero falar sobre mim, eu quero falar sobre o que Ele fez. Curva essas cabeças, vamos orar. Espírito Santo, eis aqui a tua igreja, Pai. Senhor, como eu disse ao Senhor hoje pela tarde, Senhor Deus, eu quero trazer aquilo, Senhor Deus, que o teu Espírito quer avivar no coração deles. Pai, os teus filhos e as tuas filhas que estão em sono, Pai, no sono desse mundo, eu peço que o Senhor desperte essa noite. Eu peço, Senhor Deus, que os ouvidos estejam sensíveis à tua voz. E a semente dos céus que foi plantada essa noite, Pai, que venha a ser, Senhor Deus, germinada, Pai, e produza muitos frutos na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem em Romanos capítulo 8. Louvado seja o teu nome, Jesus. Deus de maravilha. Enquanto você vai procurando, profetiza para o seu irmão que está do seu lado. Deus tem uma nova história para você. Aleluia. Você pode dizer para o teu irmão que está do seu lado? Deus tem uma nova história para você. Você não é o que te aconteceu. Aleluias. Deus tem uma nova história para você. O nosso Jesus é lindo, maravilhoso. Romanos capítulo 8, do versículo 19, que diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu vou ler mais uma vez para você gravar no teu coração. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aleluias. Bate a mão no seu peito e diz assim: eu sou filho de Deus. Vocês são filhos de Deus, nós somos. E eu quero dizer para vocês que essa identidade de nós sermos filhos de Deus, desde o nosso nascimento, o inimigo das nossas almas tenta roubar isso de nós. O nosso Jesus tem 2022 anos, certo? Nosso calendário, ele é cristão. Nosso calendário, nosso Deus é tão poderoso para até que aqueles que não acreditam em Cristo têm que seguir o calendário cristão. Aleluias. Nosso calendário aí diz que o nosso Jesus tem 2022 anos. Só que o inimigo das nossas almas, Lúcifer, Satanás, como o nome que tem na palavra, ele está muito mais tempo aqui na terra, tentando destruir toda a criação de Deus. Então existe algo espiritual. A palavra de Deus fala assim que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra potestades e dominadores do ar. Então desde o nascimento de uma criança, existem espíritos e demônios que pelo cheiro do bebê conseguem identificar o chamado que a criança tem. Isso é muito forte. Eu fiz um estudo profundo sobre isso. Há muitos anos atrás, eu trabalhei numa empresa a qual eu assisti a alguns treinamentos em relação à linguagem comportamental. E eu falo para vocês, o inimigo não sabe o que você pensa. Mas com uma leitura comportamental, a gente consegue entender o que a pessoa às vezes está pensando. Se a pessoa está triste, ela fica mais encolhida. Se a pessoa está feliz, ela está... Então, existem algumas táticas, psiquiatras e psicólogos estudam aí de linguagem comportamental, que você consegue identificar o que a pessoa às vezes está sentindo. Agora você imagina o inimigo da nossa alma, que está há mais de 2022 anos, tentando destruir toda a criação de Deus. Ele conhece quando um bebê nasce. Ele reconhece qual é o chamado daquela criança. E começa a lutar para que seja destruído. Mas a palavra de Deus diz também que aqueles que amam o Senhor, existe um anjo de Deus que acampa ao lado deles, amém? Para tudo que o inimigo planeja,
o Senhor, Ele tem algo preparado para a destruição do inimigo das nossas almas. Então, amados, eu comecei a falar isso porque foi algo assim, desafiador o que eu passei na minha infância. E algo maligno que eu vivi na minha infância. E o que o Senhor restaurou o meu emocional e meu coração. Se eu estou de pé aqui, porque eu sou um milagre de Deus. Um milagre de Deus. E quem olha para mim diz assim, imagina, ela não tem problemas. Imagina, vive sorrindo. Mas só Deus sabe o que eu vivi na minha infância e adolescência. Tudo começou numa história, a minha história começa com a minha mãe. A minha mãe, com 2 anos de idade, ela foi dada pelos pais dela para um homem que virou meu pai. Ela foi dada. Ela era lá ali do Nordeste, uma seca muito grande no Nordeste. Não julgo a minha avó por ter feito isso, porque estavam passando muita fome. E deu minha mãe para o meu pai. Então minha mãe, que foi trazida do Nordeste, do Piauí, para São Paulo, para estudar, porque no Nordeste não tinha escola. Ela virou ali, entre aspas, a esposa do meu pai. Minha mãe, ela sofreu abuso sexual, emocional, mental, desde muito pequena. E eu sou fruto de um estupro. A minha mãe me teve com 13 anos de idade. Eu já nasci com uma semente de rejeição muito grande. E eu senti essa rejeição na pele todos os dias da minha infância. Tinha momentos que eu sentia que minha mãe não me amava. E eu questionava isso a Deus. Eu falava assim, Deus, por quê? Se Deus existe, por que acontece isso? E ali no caminhar, não podia chamar minha mãe de mãe, porque ela era muito nova, né? E meu pai escondia isso da sociedade. Eu cresci chamando minha mãe pelo nome dela. E aos meus 7 anos de idade, eu sofri o primeiro abuso sexual. Do homem que era meu pai, eu sofri um abuso sexual nos 7 anos de idade. E dos 7 aos 13 anos, isso não parou. Eram todos os dias. Todos os dias. Eu tentei tirar minha vida por diversas vezes. Eu não via sentido de viver mais. E teve um dia que eu disse assim, e o que mais me doía, porque eu não aceitava que Deus existia. Porque meu pai, que abusava sexualmente de mim, que me estuprou, ele estava nos altares pregando a palavra. E eu não conseguia entender. No altar era uma coisa, em casa era outra. E aquilo me deixava muito, muito integrada nos meus pensamentos. Eu falava assim, por quê? Eu como criança, eu fico imaginando aquilo que eu vivia, eu falava assim, mas na igreja, ali ele prega, ali ele fala de Deus, em casa ele é um monstro. E eu como criança, eu lembro com uns 10 anos de idade, eu questionei isso. E Deus me dava uma força, eu tinha uma força, irmãos, que eu não conseguia compreender. Aos 10 anos de idade, cheguei até minha mãe. Minha mãe não sabia, desconfiava dos abusos, ela tinha muito medo. Porque ali, ele prendia minha mãe em casa. Na certidão de nascimento, não tinha o nome dela. Porque meu pai era um homem muito rico, de posses. E ele pediu para o cartorário registrar os filhos da minha mãe só no nome dele. Ele prendia ela em casa com isso. Eu lembro que minha mãe tinha uma caixinha. Nessa caixinha tinha papelzinho do cordão umbilical, a marquinha do pezinho. E eu falava, mãe, por que a senhora tem isso guardado? Ela falou assim, porque se um dia seu pai tentar tirar vocês de mim, eu tenho isso aqui guardado para mostrar que vocês são meus filhos. E meio a tanto sofrimento, tanta tristeza, que eu vivia todos os dias. Eu me recordo que teve um dia que eu olhei para o céu, e eu disse assim, se você existe, eu não conseguia chamar Deus de pai. Porque a imagem de pai foi totalmente deturpada na minha vida. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor existe, se você existe, Deus, me tira dessa casa, tira minha família dessa casa, tira minha mãe. E eu muito nova, irmãos, muito nova, eu comecei a procurar emprego na cidade.
Então assim, eu era filha de uns advogados mais conceituados da cidade, morava numa casa, uma mansão. E eu comecei a procurar emprego para poder sair da casa. E ali eu fui dando forças para minha mãe. Mãe, vamos embora, vamos sair daqui, vamos fugir. Fala, filha, mas se eu fugir, ele me mata. Vamos fugir, mãe. Então, irmãos, aos 13 anos acabou todo o jugo na minha casa. Aos 13 anos, minha mãe decidiu, a gente decidiu fugir. Fomos atrás de um advogado. Só que tudo isso que eu vivi ali, eu falei assim, agora eu vou ter paz. Só que as sequelas emocionais ficaram. E eu dizia assim para Deus, Deus, se o Senhor existe, me dá uma prova que o Senhor existe, porque minha vida é só tristeza. É só tristeza, Deus. E aí, irmãos, eu tinha um namorado na época, muito nova, e o meu sonho era ter uma família. O meu sonho era ter uma família. Uma família de verdade. Tivesse um pai e uma mãe estruturada. Além de tudo que minha mãe passava, minha mãe era agredida verbalmente e fisicamente também. Na minha casa. E minha mãe ali, no Brasil, fazendo faxina. Eu trabalhando no supermercado, a gente morando numa casa muito pequenininha. Aí minha mãe estava preocupada em relação ao padrão de vida que tinha reduzido, porque a gente vivia um caos, mas vivia numa casa boa. E nós alugamos um lugar que tinha 3 cômodos e mudamos com meus 2 irmãos. E eu lembro da luta da minha mãe para poder nos sustentar. E eu tinha um namorado. E aos 17 para os 18 anos, no momento que eu tentei tirar minha vida mais uma vez, eu engravidei, muito nova. Só que Deus ali tinha colocado o meu filho para mim ter um sentido de vida, porque eu tentei tirar minha vida várias vezes. E naquele momento Deus me deu um sentido de vida. E eu falei assim, se eu tirar minha vida, eu tiro outra vida. Eu falei assim, então eu não vou mais tentar tirar minha vida. Eu quero que esse bebê tenha uma novidade de vida. Irmãos, depois de anos de muita luta, eu estava grávida de uns 7 meses. E eu lembro que eu estava passando a roupa que o Caio ia nascer, que meu filho ia nascer. Eu tinha lavado a roupinha dele, estava passando a roupa. E eu tinha depressão profunda, síndrome do pânico, crise de ansiedades. Eu tinha pesadelos profundos. Eu acredito que eu estava totalmente envolvida em influências malignas, a qual eu dava pulo de altura quando eu dormia. Eu não conseguia descansar em paz. Parecia que tudo estava muito rápido à minha volta. E eu tinha um ódio profundo do meu pai. Um ódio, um nojo. Eu rebelei o padrão da minha família, que eu enfrentava ele. Era a forma que eu sentia. Toda vez que eu via ele, eu xingava ele, gritava com ele. Porque eu sentia um ódio profundo dele. E eu tinha medo das pessoas que estavam no altar falando de Jesus. Porque o que eu escutava mais em casa era de Jesus. Eu vi na minha infância meu pai orando por pessoas e pessoas sendo curadas. Eu vi paralítico andar. E uma vez eu questionei a Deus. Eu falei assim, Deus, como que pode uma pessoa que abusa sexualmente, que estupra, e está no seu altar falando da tua palavra? E eu escutei uma voz no meu coração que diz assim, a vingança a mim pertence. E essa voz ecoava no meu coração. Eu falei, amém. E passado dos anos, eu estava ali passando a roupa do meu filho. E de repente eu liguei a televisão, comecei a mudar de canal. E eu mudando de canal, aparece uma pregadora aqui dos Estados Unidos chamada Joyce Meyer. Vocês conhecem? Pois é, eu não conhecia. E naquela tarde Deus mudou a minha história. Naquela tarde eu fui encontrada por Cristo. Eu estava tão triste, uma angústia na alma, meus irmãos. Uma angústia. E eu disse assim, Deus, eu não aguento mais sentir isso. Eu me emociono, irmãos, não pelo que eu vivi, porque eu não sinto nem dor.
Eu digo para vocês, na presença do Espírito Santo, eu não sinto dor da minha história mais. O Senhor me curou completamente. E eu fico feliz de contar e transbordar para vocês. Porque não importa o que vocês viveram ou o que vocês estejam passando, o nosso Jesus pode mudar a tua história. Aleluias. Eu grávida de 7 meses, passando a roupa do meu filho. Mudando de canal, parou na televisão. E essa mulher começou a falar o testemunho dela. Então é uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Não existe coincidência no mundo espiritual. Você está aqui por um propósito. Vocês conheceram esse ministério por um propósito. Vocês conheceram o pastor Paulo, a pastora Dayana por um propósito. Aleluia. E uma coisa que eu tenho, irmãos, é faro para falso profeta. Os nossos pastores são homens de oração, uma mulher de oração. Aleluia. Eles são cheios do Espírito Santo. Vocês estão em ótimas mãos. Deus me deu um faro para isso, pastora Dayana. O pessoal fala que é dom de discernimento, né? Deus me deu um faro para isso. Mas eu fico bem quietinha, sabe? E quando aquela mulher começou a falar na televisão, eu desliguei o ferro e eu sentei. Eu lembro que era um sofá bem duro, sabe? Que eu não gostava de sentar naquele sofá. Eu sentei, coloquei uma almofada nas costas, eu com o barrigão. E de repente ela começou a contar o testemunho dela. Ela tinha sido abusada sexualmente pelo pai dela também. Tinha sido estuprada pelo próprio pai. E ela disse assim: existem coisas ruins nessa vida. A gente não sabe respostas ao todo. Se o próprio Deus de luz criou um anjo para ser luz e virou Satanás. As pessoas elas têm a liberdade de escolher quem elas querem ser. Independente do que você viveu, você tem a opção de você escolher fazer o que você quiser da sua vida. Aleluia. Naquela tarde, cada palavra que ela ia falando, aquilo foi entrando no meu espírito. Foi entrando na minha alma. E quando eu me vi, eu estava de joelhos prostrado no chão. E eu dizia assim: Jesus, se o Senhor mudou a vida dessa mulher, eu creio que o Senhor vai mudar a minha história. E naquele dia, irmãos, eu fui curada da depressão. Aleluia. Todos os dias eu dormi em paz. O meu esposo está aqui para ver. Ele fala assim: amor, é muito estranho. Você deita 5 minutos, você está dormindo. E eu que não conseguia dormir, que tinha crise de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico, todos esses negócios que os psicólogos falam, eu tinha. E Jesus alcançou a minha vida. Aleluia. A palavra de Deus diz assim que as ovelhas escutam a voz do pastor e a reconhecem. E aquele dia, naquele exato momento, Jesus preparou para mudar a minha história. Aleluia. Por isso que eu digo para vocês, não tem história muito difícil que Deus não possa mudar. Não tem vida muito difícil que Deus possa transformar. Porque Deus, Ele é Deus que transforma. Aleluia. Ele é Deus que muda histórias. Ele é Deus que abre mar, que abre caminho no deserto, que para sol, araxere, andalabachou, que levanta o pobre do monturo. Aleluia. Que transforma histórias. Aleluia. E eu disse assim para Deus, eu falei assim: Jesus, irmãos, eu peguei um nojo muito grande de pessoas que pregam a palavra e não vivem. Eu tenho esse senso de justiça muito forte, minha família padece com isso. As pessoas podem me julgar, falar: ali, você tem cabelo curtinho, você gosta de brinco, gosta de unha vermelha. Porque na época que eu me converti, as igrejas que eu frequentava tinha muita ordem e decência de vestimento, E eu falava assim: Deus,
O Senhor olha o coração do homem. Não importa a roupa da pessoa. Às vezes você olha para a pessoa e você vai dizer, meu Deus, deve ser cheia de tatuagem. Mas Deus sabe, porque a palavra de Deus fala que Deus não olha como o homem vê. Deus olha o coração. Aleluia. Isso aqui é só uma carcaça. Irmãos, nesse processo que eu tive com Deus, foi um processo, eu achei que eu ia entregar minha vida para Jesus e tudo ia ser resolvido. A minha depressão foi curada, a síndrome do pânico eu fui curada também. Nunca mais eu senti nada disso. Só que quando nós decidimos seguir a Cristo, o cristão, a palavra cristão em grego, quer dizer pequeno Cristo. Aleluias. E o nosso Jesus, quando veio para a terra, Ele veio para ser o espelho do que nós deveríamos ser. Ele veio ensinar o reino dos céus, o que Ele queria. Mostrar que como Ele conseguiu, nós conseguiríamos também. Eu não estou dizendo para você que a gente nunca vai ter nenhum tipo de pecado. Porque quando a gente levanta da cama, a gente pensa e julga alguém, a gente já está pecando. Mas a gente entender que as vontades da nossa carne, a normalidade desse mundo não pode entrar no nosso ser. Aleluia. Muita coisa virou normal. E o termômetro para saber o que é certo e errado não vai deixar de ser a palavra de Deus. Aleluia. Em casa eu sou muito chata. Eu pego muito firme com os meus filhos, com meu esposo. Até tipo assim, de ficar insuportável. Porque eu fui alcançada por essa graça. E eu não quero viver sem coerência com a palavra. Eu quero ser a Liz aqui, a mesma Liz lá fora. Nesse processo de conversão, nesse processo de libertação que eu comecei a passar com Deus, o Senhor começou a me ensinar muitas coisas. E ali eu tinha muita raiva do meu pai. E uma vez eu fui numa vigília onde as irmãs do círculo de oração estavam lá. E eu já estava casada, eu me casei com meu esposo e tudo mais. E o André não sabia da minha história. Meu esposo não sabia. Eu nunca tinha. É a primeira vez que eu conto meu testemunho assim para muitas pessoas. Eu conto às vezes no particular. E ali não que eu tinha vergonha, irmãos, porque eu não sinto nada. Porque foi Jesus que me transformou. E aí nós estávamos naquela reunião. Lembra, amor, da missionária Morgana? Era uma missionária que era sapatinho de fogo. Todo mundo falava assim, se você chegar lá, ela revela até o número do seu RG. Aí nós juntamos umas irmãs, fomos lá. Chegamos lá em oração. Ela teve a palavra, tudo. E Deus não falou comigo, através dela, mas através da palavra. E todo cristão, quando sabe que alguém tem dom de revelação, quer ser revelado, né, irmãos? Quem que não quer ouvir a voz de Deus? Aí ficou aquela fila de pessoas para ela orar. Aí eu peguei e disse para o André, vamos, porque é longe da nossa casa o lugar, vamos embora. Na hora que eu estava saindo, ela, ei, você, fica. Aí eu falei, meu Deus. Aí ela falou, fica por favor. Eu falei, amém. Esperei ela terminar de orar. De repente ela me chama meu esposo. E diz assim para mim, Deus está fazendo justiça por você. Eu falei, amém, Jesus. Ela disse assim, porque a pessoa que tocou você na sua infância, na sua adolescência, eu estou tratando com ela. Porque ela não tinha minha autorização para fazer isso. Eu estou fazendo um novo começo na tua história. Eu lembro de cada palavra, irmãos. Só que é necessário você perdoar. E aquilo para mim doeu. E meu esposo ficou sem entender nada. Ele falou assim, quem que tocou em você na infância e adolescência? Eu falei, meu Deus. A história é longa, amor. Contei para ele a história. E ali, irmãos, depois de anos sem contato com meu pai, ele entra em contato comigo e manda uma mensagem que ele estava em câncer, nas últimas, e queria conversar comigo, e eu não queria vê-lo. Porque quando a gente se encontra com a dor, a gente evita ter dor, de todas as formas. A gente muda o percurso para não sentir dor.
E para mim, talvez seria muito doloroso ter esse encontro com Ele. E Jesus começou a ministrar no meu coração, dizendo assim: você tem que liberar perdão, você precisa liberar perdão, porque eu tenho obra pela sua vida, na vida do seu pai. E quando eu tive um encontro com meu pai, eu disse para ele assim: olha, eu vim aqui te ver, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, você que conhece a palavra. A palavra de Deus diz assim, pai, que muitos curarão no nome de Jesus, que muitos farão maravilhas e milagres. Mas Deus, naquele último dia, Jesus vai olhar e falar: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque as coisas, os milagres acontecem, irmãos, porque o nome de Jesus é poderoso. É que nós, como os cristãos, se a gente tivesse mensurar o poder da oração e o poder do nome de Jesus, até um ímpio, se falar no nome de Jesus, a pessoa é curada. O nome de Jesus é poderoso demais. Então eu falei assim: então é momento de você se arrepender dos seus pecados. E ali, irmãos, Deus me revelou que ele era um psicopata. E eu fui estudar sobre isso. A psicopatia, a pessoa não consegue ter arrependimento. Ela faz as coisas e não se arrepende. Para ela é como normal, matar uma pessoa e comer. Exemplo. E eu falei: Espírito Santo, como que ele vai ser perdoado se ele não tem arrependimento? E aquele dia que ele estava gemendo de dor, que ele estava com câncer na próstata, a próstata dele estava mais ou menos desse tamanho, ele não conseguia nem se mover. E eu levei ele para o hospital para fazer quimioterapia. Eu participei de todo o processo. E toda vez que ele gemia, o Espírito Santo me falava: a vingança a mim pertence. Até o ponto de eu olhar e falar: Deus, eu não quero mais ver ele sofrer. Eu peço que o Senhor cure ele ou leve ele. Mas eu quero que o Senhor leve ele salvo. Irmãos, diante do Espírito Santo, diante de Deus, eu não sinto raiva. Deus tirou toda a ira do meu coração. Naquele momento, eu orei e falei assim: Senhor, eu quero que o Senhor traga consciência da verdade, da justiça e do juízo, como diz tua palavra, para que ele sinta arrependimento. Minha oração foi específica naquele dia. Às 3 da manhã, meu pai me liga, berrando, chorando, arrependido. E me confessando tudo que era pecado. Eu falei assim: eu não quero ouvir. Falei para ele: eu não quero ouvir. Você fale com Deus e você confesse cada pecado. Porque pecado, irmãos, ele tem nome. E você orar e falar assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Não. Você tem que dizer o que você fez e renunciar ao que você fez. E Deus começou a me passar estratégias no mundo espiritual. O que me tirou de todo esse lamaçal do que eu vivi, irmãos, foi Jesus. Jesus, ele transformou a minha história. Ele transformou completamente. E Deus começou a dizer assim para mim: filha, se tivesse uma pessoa orando na sua rua, Satanás não ia ter poder de fazer o que fez com você. Se tivesse uma pessoa orando no seu bairro, para Deus romper todo espírito maligno de abuso sexual, não ia acontecer isso no seu bairro. É que a minha igreja ainda não se levantou. Aleluia. Se você soubesse o poder da oração que tem, irmãos, e saber que é sua responsabilidade orar pela tua rua, não só pela tua família, para as pessoas que te cercam, o ambiente que você trabalha. A nossa luta não é contra a carne. Isso vai ser até quando Jesus voltar. A palavra de Deus diz assim, que o inimigo está ceifando vidas, e muitas das vezes nós estamos parados. Estamos parados, estagnados. Esses dias meu filho chegou da escola, e aí chegou um e-mail da High School Central de Keller, dizendo que tinha acontecido uma ameaça de um rapaz ameaçou que ia entrar atirando na escola. Eu pisei na frente da escola e disse assim: aqui não, Satanás. Esses adolescentes são cobertos com o sangue de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor coloque um anjo nesse lugar. Aleluia. E você sabe, irmãos, tem momentos que a gente esquece da nossa identidade em Cristo. As coisas que acontecem à nossa volta, a gente esquece quem somos em Deus. Em Romanos diz que nós somos filhos de Deus. A criação está esperando a manifestação dos filhos. De você se levantar em justiça, abandonar os pecados.
Porque Deus, Ele te vê por dentro. Aleluias. Deus, Ele vê o que você faz no oculto. E se tiver algo que está te afastando da presença de Deus, você precisa se posicionar. Se você não quer se posicionar por você, se posiciona pelos teus filhos, pela tua família. Porque até aquilo que você faz é semente para a vida dos seus filhos. As crianças que estão sendo abusadas hoje, eu oro, irmãos, todos os dias. Eu falo, Senhor, eu peço que o Senhor visite. Aqui está meu prédio. Se houver alguma criança que está passando o que eu passei, eu peço que o Senhor traga a luz. Eu peço que esse inimigo não toque mais essas crianças. Se você se posicionar como igreja, é isso que a criação espera. Por isso que te dá sono quando você lê a palavra. Por isso que te dá sono quando você prostra seus joelhos. Porque o inimigo não quer que você se posicione em Cristo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, irmãos, o meu emocional ficou muito balançado de algumas coisas que aconteceram. A pastora Dayana nem me conhecia. Ela olhou para mim e disse assim: Liz, se posicione em oração. Não entrega de mão beijada assim não. Se posicione em oração, mulher. Na hora o Espírito Santo falou assim: você está esquecendo de quem você é. Porque você sabe, irmãos, porque quando acontecem as crises na nossa vida, o inimigo vai lançando tudo que é pensamentos que não é de Deus no teu coração, para você esquecer de quem você é. Aleluia. E vocês, a identidade que vocês têm são de filhos de Deus. E Deus está te convidando hoje a você fazer um reset na sua vida. Aleluia. A você se posicionar, a você abandonar os teus pecados, a você se levantar em oração e em justiça. Porque tudo que você faz interfere na sua vida e em volta de você. Aleluia. O seu pecado interfere na sua casa. O seu pecado interfere no seu bairro, na sua igreja. Isso é muito profundo, igreja. Se eu fosse trazer toda a palavra que eu tenho aprendido com Deus. Por que você acha que Deus naquela época falava assim para o povo: eu não quero que o meu povo case com mulheres estranhas. Eu quero que continue nessa cultura. Não basta apenas, irmãos, a gente está aqui todas as quintas, todos os domingos. É momento de você se posicionar com Deus. Eu peço que você levante do seu lugar. Aleluias. Eu estava falando com Deus o seguinte. Eu falei assim: Senhor, eu não consigo nesse momento, que faz 5 meses que eu estou aqui, irmãos, eu amo evangelizar. Meu esposo e eu já evangelizamos muito de madrugada no Brasil. Eu amo evangelizar. E a gente não consegue sair lá de Fort Worth para evangelizar aqui com o pastor Paulo, a pastora Dayana. Só que Deus diz assim para mim: filha, eu te entendo. Aleluias. Vou falar bem rapidamente sobre dízimo para você aqui. Em Malaquias diz: e roubará o homem a Deus no que roubamos, no dízimo das ofertas. Mas eu vou trazer para você hoje um novo conceito de dízimo para você hoje. Eu prefiro não trazer essa palavra dizendo que o devorador vai entrar na sua casa, que vai acabar com as suas finanças. Eu vou dizer algo para você. Quando você dizima, aleluia, quando você oferta, e quando o pastor Paulo sai para evangelizar, aquilo que ele está fazendo, você está fazendo também. Aleluia. Porque ele está tirando do tempo dele, da família dele, para poder estar lá falando do amor de Jesus. Você faz parte disso. Quando você tira seu dízimo e sua oferta, e você devolve na casa do Senhor, e você vem aqui, e almas aqui se arrependem de pecados e decide nascer em Cristo, você faz parte disso. Aleluia. São sementes que você planta. Devolver sua 10ª parte não é nada. Porque no candomblé e outras religiões, eles devolvem 50% do que ganham para Satanás, para destruir vidas. E a partir do momento que eu e meu esposo decidiu dizimar, a nossa vida foi transformada financeiramente. Aleluia. Então eu convido você a ter uma mudança de vida nas suas atitudes, na sua casa. Aleluia. O Espírito Santo me passa que Deus, Ele quer mudar o teu coração por completo. A palavra renúncia é muito forte. Renúncia quer dizer aqui deixar ir, abandonar o que você está fazendo. E eu te convido hoje a você renunciar todo o pecado da sua vida. Aleluia. E não tem ninguém que não tenha pecado.
palavra de Deus fala assim: aquele que não peca já está mentindo. Aleluia. Sempre tem alguma coisa que precisa ser consertada. E eu te convido hoje a você se arrepender. Aleluias. Se arrepender por você, pela sua família, pelas crianças que estão à sua volta, pelas pessoas que te cercam. Aleluia. Que você comece a enxergar as pessoas com o olhar de Cristo. Aquele vídeo que você assiste de noite que ninguém te vê, o diabo está vendo aquele vídeo que você está vendo. Ele está destruindo a sua vida com aquele vídeo. Aleluias. Aquilo que você faz em oculto, que você acha que ninguém está te vendo, o diabo ele está vendo, está trazendo diante de Deus as acusações. E bênçãos estão sendo barradas na sua vida por causa disso. Aleluia. Então eu convido você hoje, aleluia, vem aqui na frente para nós orarmos. A esse Jesus que transformou a minha vida, e você se posicionar em Cristo. Você se posicionar em Cristo de uma tal maneira, aleluias, para que não só você seja liberto, mas as pessoas que estejam à sua volta sejam libertas. Eu te convido a você vir na frente orar e você dizer para o Senhor: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Espírito Santo de Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está aqui essa noite. E eu peço, Deus, que aonde houver uma pessoa, Senhor Deus, sendo aprisionada, Pai, por espíritos e demônios, Pai, que nesse momento, Senhor, Pai querido, traga libertação da mente e do coração. Que o Senhor traga consciência da verdade, da justiça e do juízo, para que elas sejam livres por Ti, Pai. Existem pessoas aqui que foram machucadas, às vezes machucadas de outras formas, aleluias. Eu peço que o Senhor traga no coração, Pai, essas pessoas, Senhor. Essas pessoas que estão vindo aqui, Deus, elas estão decidindo nascer de novo, aleluia. Decidindo fazer uma aliança contigo de mudança de vida. Oh, Espírito Santo, eu te peço, Senhor Deus, visita os corações, Pai. Os corações, Senhor Deus, de cada pessoa que está aqui, Senhor. Que haja libertação, Pai, cura, Pai, na alma, no coração, no espírito. Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Uma palavra tremenda. O que me chama a atenção é que uma hora a conta chega. E tem muita gente brincando de ser crente no meio da igreja, dentro da igreja. E Deus está chamando para um compromisso. E Deus está dizendo: vem, porque eu quero mudar a tua vida. Vem, porque eu quero mudar a tua história. Deus trouxe você.